Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar sobre substantivo. Então, a primeira classe gramatical que a gente vê, né, das 10 classes gramaticais, a classificação morfológica das palavras, nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre o substantivo, que é o nome de tudo, né, das ações, o nome que a gente dá aos seres imaginários, reais e tal. Nós vamos ver todos esses tipos de nomes e ele é o sintagma nominal por excelência. Então, em volta do substantivo, né, orbitam, né, existem em volta do substantivo e por causa do substantivo, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome, que é o único que, além de acompanhar esse substantivo, pode substituí-lo. Então, nós vamos ver um pouquinho mais aprofundadamente essa questão para poder conseguir seguir, né, nos nossos estudos. Então, eu vou começar com a questão da classificação do substantivo. O substantivo tem a sua classificação em decorrência da origem, né, como ele é, a questão da forma do substantivo, a designação e a ideia de existência. Então, quanto à origem do substantivo, ele pode ser primitivo ou derivado. Você nunca vai classificar um substantivo em primitivo e derivado. Primitivo é a parte original do radical da palavra. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra pedra, né, que tem ali o radical, P-E-D-R, daí eu vou formar outras palavras, pedreiro, empedrar, que aí são os substantivos derivados. Por isso que nós vimos lá na formação das palavras a questão da derivação. Isso é quanto à origem. Então, o substantivo pode ser primitivo ou derivado. Quanto à forma, ele pode ser simples, lembrando, em língua portuguesa, o que é simples? Um só. Ele só tem um radical. Então, a palavra pedra, né? E ainda quanto à forma, ele pode ser composto, ter mais de um radical, tá? Então, eu tenho beija-flor, passatempo, eu tenho dois nomes, eu tenho um substantivo composto. Então, de novo, eu não consigo classificar um substantivo em simples e composto. Eu posso sim, agora que eu já sei se ele é primitivo ou derivado, falar que ele é primitivo simples, no caso da palavra pedra, né? Beija-flor, eu posso dizer que é derivado e composto, por exemplo. A questão da designação, ele pode ser comum, um substantivo que se refere a uma palavra que tem vários representantes. Então, eu tenho aqui a palavra aluno. Eu não estou especificando, é um substantivo comum que designa um tipo de pessoa que se enquadra numa instituição e vai lá aprender alguma coisa. Qual é o nome disso? Aluno, né? Nome próprio é o João. Então, eu estou designando um ser que vai além do nome comum. João é o nome próprio. Por isso que os nomes próprios são escritos, né, com letra maiúscula. De novo, eu não posso classificar um substantivo em comum e próprio, né? Eu vou ter a questão da origem, da forma e da designação. Eu posso fazer essas três classificações. Quanto à existência, né? Quanto à existência, eu tenho a ideia de concretude. Então, a palavra existe por si só, ela não depende de um outro conceito, de uma outra palavra ou de uma outra, vamos dizer assim, uma outra sensação. Então, eu tenho o substantivo concreto, tá? A palavra abstrata é aquela que precisa de um ser para existir, por exemplo, né? Então, eu tenho a questão das sensações, dos sentimentos, né? E aí o substantivo vai ser abstrato em oposição ao concreto. Não é aquilo que vocês ouvem às vezes falar, concreto é o que a gente pega, abstrato é o que a gente não pega. Não é. Isso não existe, não tem essa definição. É com relação à existência própria, tá? É a palavra que existe por si só. O abstrato é o que vem
da outra palavra. Por exemplo, felicidade é um substantivo porque vem do adjetivo feliz. Tem que ter alguém feliz para que a felicidade exista. Ela não existe por si só. Tá? Então, é essa a noção que a gente tem de abstrato em relação à concretude. E, por fim, eu tenho os coletivos, né? Coletivo é aquela palavra que normalmente a gente usa no singular, que tem uma ideia de totalidade. Então, eu tenho alunos, só que eu tenho vários alunos, então eu formo uma turma. A palavra turma é o coletivo dos alunos. Quanto às flexões, o substantivo flexiona em gênero, número e grau. Gênero, na língua portuguesa, é masculino e feminino, independentemente da questão da sexualidade, no caso do ser vivo, né? Do ser animado e do ser inanimado. Eu tenho a questão do gênero masculino e feminino. Então, o gênero pode ser um só, ou eu posso ter dois. No caso de um só, eu tenho lá, por exemplo, né, avental ou avental. Eu não tenho feminino, por exemplo, do avental. E também não quer dizer que avental seja masculino, é o avental. A cama, tá? Aí eu tenho comum, aliás, antes de falar eu ia falar do comum de dois gêneros, eu tenho o que tem dois gêneros. Então, eu tenho um representante para o nome masculino e um representante para o nome feminino. É o caso, por exemplo, de boi e vaca. Então, eu não tenho feminino da palavra boi para dizer, né, do gênero feminino deste ser ruminante, por exemplo. E eu também não tenho a palavra equivalente ao masculino de vaca. Então, a palavra que equivale ao masculino de vaca é boi. E aí a gente tem esse problema da estruturação, da questão do radical. O radical de boi não tem nada a ver com o radical de vaca. Então, vaca é feminino de boi. E, por contrapartida, boi é o masculino de vaca. Mas aqui o que eu quero dizer é que não tem, o feminino seria boia, né? Vaco. A gente já ouviu, né? Assim, numa linguagem mais figurada, alguém chamar o colega de vaco, num sentido meio jocoso. Mas essa palavra não existe. Então, é isso que a gente chama de heterônimos. São duas palavras para designar o gênero de uma espécie, vamos falar assim. Aí sim, eu tenho o que a gente conhece mais com relação ao biforme, né? Biforme quer dizer a mesma palavra, com a mudança apenas na questão da desinência, masculina e feminina. A regra geral é a questão da letra O e da letra A no final do substantivo. Normalmente, a grande maioria dos substantivos masculinos terminam com O. As palavras femininas terminam com letra A. Tá? Então, eu tenho menino e o equivalente feminino para palavra menino, eu retiro o O, troco a desinência pelo A. Né? Há outros casos, que não são aí, né, o O pelo A, em que eu tenho a palavra que termina em E o feminino volta a ser o A. Então, todos eles têm o A no final para dizer o feminino, porém o masculino termina com outras letras, vamos dizer assim. Então, tem a palavra mestre, feminino mestra. Conde, então, para eu acrescentar o A, eu tenho que colocar aqui uma ligação, né? Não tem conda, então eu tenho condessa. Professor, doutor, diretor, professora. No caso do ão, né? Cidadão, eu vou dizer cidadã, eu apenas retiro o O. E outros exemplos aqui, ator, atriz, né? No caso de ladrão, são algumas exceções aqui. No caso de ladrão, a gente tem ladrona, mas o correto seria ladra. E no caso do substantivo, então nós vimos aqui, ó, os dois casos, né, de um só e dois. Aí eu tenho biforme e agora eu tenho substantivo uniforme. Uniforme é único, uma forma só. Então, eu tenho, no caso da palavra onça,
né? Eu tenho a onça, mesmo que seja onça macho, que nós vamos ver depois aqui no epiceno, né? A palavra paciente, eu tenho o paciente, né? Ou a paciente. Então, eu tenho uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai mudar é o artigo, tá? A questão do comum de dois gêneros, que é o caso aqui, né? Da palavra dentista, assim como eu falei do paciente. O uniforme, né? O comum de dois gêneros é uniforme. Então, eu tenho o dentista, a dentista. Então, a palavra dentista, o substantivo dentista, não tem dentisto. Eu só tenho terminação em A, o que muda é o artigo. Ele se chama comum de dois gêneros. Tenho o caso, então, dentro do uniforme, do substantivo sobrecomum. Ou seja, nem o artigo é alterado. Então, não tem criança para criança, né? Como lá em cima a gente já viu, e também não tem o criança. Eu só vou usar a palavra criança com o artigo o, volto a dizer, no sentido figurado. Uma pessoa adulta que tem uma atitude infantil, infantilizada, e a gente ouve a pessoa dizer, ó, que crianção, né? Ele é um criança. Então, nesse sentido, se admite, mas a origem aqui da definição do sobrecomum, no caso da palavra criança, eu tenho sempre o artigo feminino para designar criança, mesmo que seja um menino de 6 anos brincando, é a criança que está brincando. No caso dos bichinhos, que eu já falei da onça aqui no uniforme, eu tenho a classificação como epiceno, para aqueles nomes que não flexionam. Então, para o leão, eu tenho feminino leoa. Falei lá do boi e vaca, né? Mas no caso da palavra jacaré, eu não tenho uma equivalência, não tem jacaroa, jacarena, não tem. É jacaré. E eu só vou designar macho ou fêmea. Então não é nem o jacaré, nem a jacaré. É o jacaré macho, o jacaré fêmea. Isso se chama epiceno. Então essa é a flexão em gênero do substantivo. A flexão em número na língua portuguesa é singular e plural. Temos vários casos aqui, eu vou repassar alguns que a gente já viu. Então, regra geral para formar o plural de uma palavra em língua portuguesa, acrescenta-se o S, né? Eu tenho substantivo, ele é simples, é uma palavra só, coloco o S na frente. Então, eu tive lá o caso do aluno, plural, alunos, né? Quando termina em ão, tenho possibilidades. Cristão, cristãos. Balão, balões. Cão, cães. Quando a palavra termina em R, eu tenho professor, eu coloco S, porém eu tenho que colocar aqui uma vogal de ligação, professores. No caso da terminação em Z, a mesma coisa. Cruz, vou acrescentar o S, preciso de uma vogal de ligação. Cruzes. Quando eu tenho monossílabos ou oxítonos, ou seja, a sílaba tônica é a última, ou eu só tenho aquela sílaba, oxítono, né? Na palavra gás, que inclusive tem acento, eu vou acrescentar um S, mas ela já termina em S. Então, eu vou colocar gases. Polonês, ela é oxítona, termina em es, tem um acento, inclusive, aqui. Eu vou acrescentar um S, mas ela já termina em S, coloco uma vogal de ligação, poloneses. Há palavras que já são, né, cristalizadas, assim, vamos dizer. Então, ela não varia. Então, eu tenho, por exemplo, o caso do lápis, plural de lápis, é lápis. Eu vou saber se eu estou falando de 2, exatamente colocando o numeral ou o artigo antes, o lápis, os lápis, né, para alguns casos de palavras paroxítonas, e a mesma coisa acontece com algumas proparoxítonas, no caso, ônibus. Quando termina em N, palavras raramente tem um substantivo que termina em N. No caso de hífen, eu tenho duas possibilidades. Ou eu só acrescento o S, ou eu coloco o E, a vogal de ligação, hífenes ou hífens. Quando termina em L, com exceção de IL, eu jogo o plural acrescentando is, né? Então, eu tenho animal, esse L sai, entra o is,
né? Eu não vou falar animals, vou falar animais. Pastel, pastéis. Paiol, paióis. Paul, eu acho que é a única palavra em língua portuguesa que termina em UL, tem um acento, inclusive. Plural é pauís, que é uma vegetação lá, numa região do Brasil aí. Quando termina em il, aí sim, eu tenho algumas variações. Se ela for oxítona, no caso barril, eu retiro o L e acrescento o S, fica barris. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, então eu tenho fóssil, eu acrescento o S e o I, né? Is, retirando o L, lembrando que a sílaba tônica é a anterior, então eu tenho fósseis, no caso de fóssil. E o M, ele transforma-se em N e tem o S no final, jovens. Quando eu tenho um substantivo composto, ou seja, ele é formado por dois substantivos, os dois vão para o plural, e sempre tem hífen. Quando eu tenho um substantivo e um adjetivo, os dois vão para o plural. No caso aqui, todos vão. Né? Quando eu tenho um adjetivo, invertido agora, né? Eu tinha lá um substantivo e um adjetivo, agora eu tenho um adjetivo e um substantivo. Os dois vão para o plural. Então, eu tenho decretos-leis, cartões postais, curtos circuitos, primeiros ministros, no caso do numeral mais substantivo. Quando eu tenho preposição entre duas palavras formando um substantivo, a preposição meio que barra a pluralidade aqui. Então, a última palavra não tem o plural. Eu vou colocar plural só no primeiro substantivo. Reparem que eu tenho dois substantivos separados por preposição. Cara de pau, caras de pau. Pé de moleque, pés de moleque. E em alguns casos em que a palavra é colocada no plural como se fosse um substantivo simples, ou seja, só o último elemento vai para o plural. Um verbo e um substantivo. Então, eu tenho saca, de sacar, e rolha. Então, eu vou pluralizar só a última palavra, saca-rolhas, abaixo assinados, no caso de uma interjeição, né, ave Marias. Quando eu tenho onomatopeia, né, palavras onomatopeicas que dão ideias de som, ou quando são palavras repetidas, eu também vou classificar, vou colocar o plural como se fosse um substantivo simples. Então, tic-tac, tic-taques. Só uma observação aqui, quando eu formo plural de algumas palavras, eu mudo o timbre, né? Isso acontece com o O. O é pronunciado como O em alguns plurais. Então, tem a palavra corpo, o plural não é corpus, o plural é corpus. Então, além de acrescentar o S, em algumas palavras eu mudo o timbre da sílaba tônica, que normalmente é fechado, no plural fica aberto. Isso vale para destroços, olhos, ovos, tijolos, cujos plurais aí são, cujo singular, né, tem o O fechado. Olho, olhos. Porco, porcos. Tijolo, tijolos. Tá? Tem que prestar atenção. Às vezes a gente comete alguns deslizes aí. Para finalizar, tem o grau. Grau aumentativo e o grau diminutivo. Alguns aumentativos foram cristalizados, né? Na palavra cartão, que tinha a ver com carta, e você vai pegar um cartão aí para o banco, ele não tem o tamanho de uma carta que a gente conhece. Então, ela já ficou cristalizada, não quer dizer necessariamente que é uma carta grande, no caso do cartão, né? Então, o sintético é quando é só a palavra que sofre alteração no grau. Então, eu tenho projetão, né? Há um projetão em andamento aí, ou um projetinho, ou um mega projeto. Eu coloco ali o sufixo ou um prefixo, aumentando ou diminuindo o grau aí, né, da palavra. Então, projeto pode ser projetão, projetinho. Isso é sintético porque continua no próprio radical. Analítico é quando eu coloco grande ou pequeno. Então, projeto pode ser projetão ou projeto grande. Projetinho ou um projeto pequeno, tá? O que eu tinha para vocês hoje, em termos de substantivo, bem resumido, né?
para a gente poder estudar com calma. É isso que eu tinha que dizer. Tenha uma boa semana de estudos. Até a próxima.